O crepúsculo no Rio de Janeiro sempre foi uma promessa de cor, mas para Fernando era apenas um véu cinzento que caía sobre uma vida que havia parado há 5 anos. Sua mansão, na encosta do Joá, ostentava uma vista que a maioria só via em cartões postais, mas ele mal notava. A casa era fria, um mausoléu de mármore e silêncio. Fernando, 57 anos, era um fantasma que andava por cômodos caros. Ele já foi um pianista de renome, suas mãos capazes de evocar a própria alma das teclas. Mas desde o acidente que levou sua única filha, Mariana, o piano de cauda na sala de estar havia se tornado um sarcófago de madeira polida, intocável, silencioso. Ele não permitia sequer que Dona Fátima, sua governanta, tirasse o pó daquele instrumento. O silêncio era a única homenagem que ele conseguia prestar à sua dor. Dona Fátima, uma mulher prática e reservada, observava o patrão com uma mistura de pena e frustração. Ela tentava, com refeições quentes e a ordem impecável da casa, preencher o vazio, mas sabia que o buraco na alma de Fernando era grande demais para ser coberto com tarefas domésticas. Enquanto Fernando se afundava em seu luxo solitário, a 30 minutos de carro dali, a realidade era brutal e urgente. Clara tinha 10 anos e os ombros de uma adulta. Seu uniforme de trabalho era uma camiseta desbotada e bermudas jeans, e seu escritório, o cruzamento movimentado da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O dia tinha sido péssimo. O sol inclemente do meio-dia se transformou em uma garoa fina no final da tarde, espantando os motoristas que normalmente compravam suas balas e chicletes. Clara não estava vendendo para comprar um brinquedo ou um doce. Ela estava vendendo para comprar ar. A mãe dela, Sofia, sofria de uma doença pulmonar progressiva. O remédio era caro, o aluguel apertava, e cada moeda que Clara conseguia era uma respiração a mais para a mulher que era tudo para ela. Ela havia prometido à mãe que voltaria com o dinheiro do medicamento da noite, mas o destino tinha outros planos. Esgotada, faminta e com os pés latejando, Clara tropeçou na calçada úmida, enquanto corria para alcançar um carro que fechava a janela apressadamente. A pequena caixa de isopor, onde guardava o lucro suado, voou, e as notas amassadas, que somavam exatamente o valor do remédio, espalharam-se pelo asfalto molhado. O pânico a atingiu. Ela se ajoelhou, o coração batendo descontroladamente, tentando juntar os papéis enquanto o tráfego acelerava. Um ônibus grande e barulhento passou, levantando uma onda de água suja que molhou Clara e, mais importante, carregou consigo 2 notas de R$ 5 para o bueiro. Ela ficou ali paralisada, sentindo a derrota física e total. 10 anos e o peso do mundo. Ela não chorava de birra, chorava de desespero. Seus soluços eram silenciosos, engolidos pela chuva e pelo barulho da cidade impiedosa. Foi exatamente nesse momento, nessa intersecção de caos e miséria, que Fernando dirigia sem destino. Ele estava fugindo da casa silenciosa, rodando pelos bairros da Zona Sul, tentando anestesiar a lembrança do aniversário de Mariana. Ele mal olhava para a rua. Estava absorto em uma neblina particular de arrependimento e culpa. Ele só parou porque o semáforo fechou. E porque algo minúsculo e imóvel na beira da sarjeta, sob a luz fraca de um poste, capturou sua atenção. Era uma menina, encolhida, os ombros tremendo. Fernando sentiu um formigamento que há muito não experimentava. Não era pena, era um despertar forçado. Ele viu a fragilidade da vida refletida naquela figura miúda. Ele estacionou o carro de luxo de maneira desajeitada e saiu, sentindo a chuva fria em seu rosto. — Ei, menina! — disse ele, sua voz rouca de desuso. — O que aconteceu? Clara levantou a cabeça. Seus olhos, grandes e castanhos, estavam cheios de lágrimas e sujeira. Ela não respondeu, apenas apontou para o bueiro e para a caixa vazia. Fernando demorou a entender.
Ele, que comprava carros novos sem pensar duas vezes, estava diante de alguém cuja tragédia era a perda de R$ 10. A desproporção o atingiu como um soco. É para o remédio da minha mãe, ela sussurrou, a voz quebrada. Eu preciso de R$ 23,50. Fernando tirou a carteira. Ele não lhe deu apenas os R$ 23. Ele deu uma nota de 100, a única que tinha à mão. Clara olhou para o dinheiro, depois para ele. Havia ceticismo e esperança em seu olhar. Ela não era uma pedinte. Não precisa de troco, disse Fernando, sentindo-se estranhamente nu. Apenas vá comprar o que você precisa. Clara ficou de pé, hesitante. Ela sentiu a pressa dele em ir embora. O senhor é um anjo? Ela perguntou, a inocência rasgando a armadura dele. A pergunta o desarmou. Anjo? Ele era um homem amargo e quebrado. Eu sou apenas alguém que tem um pouco mais de sorte hoje, ele respondeu, evitando o contato visual. Agora vá, está tarde. Clara correu, mas por algum motivo que ele nunca saberia explicar, Fernando não ligou o motor. Ele esperou. 1 minuto depois, ela voltou, segurando uma sacola de farmácia. Obrigada. De verdade, o senhor salvou a minha mãe. Ela começou a ir embora, mas ele a chamou de volta. Onde você mora? Clara hesitou novamente, desconfiada, mas algo na tristeza profunda no rosto dele a fazia sentir-se segura. Ela descreveu o caminho para uma viela modesta. A ideia que lhe ocorreu era insana, imprudente e completamente irresponsável. Mas a ideia de deixá-la voltar sozinha para aquela vida de lona e asfalto era insuportável. Eu vou te levar para casa, ele decretou. Fernando foi à farmácia com ela, garantiu que o remédio estava certo e a levou para a viela. Ele conheceu Sofia, a mãe de Clara. Uma mulher pálida, com os olhos fundos, mas um sorriso que irradiava bondade. Sofia se assustou ao ver o carro luxuoso e o homem impecável em sua sala apertada. Obrigada, senhor, disse Sofia tossindo. Clara me disse que o senhor a ajudou. Fernando viu a realidade da miséria, a falta de comida, o colchão fino, a umidade nas paredes. Clara precisa de mais do que ajuda momentânea, ele disse, olhando diretamente para Sofia. Ela precisa de estabilidade e a senhora precisa de cuidados. Ele fez a proposta mais absurda de sua vida. Ele não ofereceu dinheiro, ofereceu abrigo. Eu tenho uma casa muito grande e muito vazia. Preciso de alguém para me ajudar com a jardinagem e pequenos serviços eventuais. A senhora e Clara podem ficar em uma ala de hóspedes, até que a senhora melhore de verdade e encontremos uma solução. Não é caridade, é um arranjo, Sofia chorou. Era muita generosidade. No dia seguinte, Dona Fátima quase teve um ataque cardíaco. Senhor Fernando, o senhor trouxe uma menina e a mãe dela para a casa. Elas não são visita, elas são moradoras. Elas são uma chance, Fátima, retrucou Fernando pela primeira vez em anos, com um fogo nos olhos que não era de raiva. Uma chance de não ser apenas um fantasma neste lugar. Clara e Sofia se instalaram na ala de hóspedes. O luxo era opressor, mas a segurança era um bálsamo. Sofia começou a receber tratamento adequado, custeado por Fernando. Clara, pela primeira vez, podia ser apenas uma criança, mas ela era uma criança com uma missão. Ela percebeu que, se sua mãe tinha um corpo doente, Fernando tinha uma alma doente, e o epicentro da doença era o piano. Clara se aproximava do instrumento todos os dias, cautelosamente. Não ousava tocá-lo, mas passava a mão pelo tampo de madeira, sentindo a frieza do mogno. Certa noite, Fernando estava lendo na sala de estar, imerso em seu habitual silêncio deprimente. Clara, sentada no tapete, começou a cantarolar. Era uma melodia simples que sua mãe cantava, uma canção popular carioca sobre o mar. A voz de Clara era pequena, mas perfeitamente afinada. Fernando ergueu os olhos e a observou. Ele viu o jeito como ela se perdia na melodia, o corpo balançando suavemente.
Ele sentiu uma pontada. Sua filha, Mariana, amava aquela mesma melodia. Ela costumava cantar enquanto ele tocava Debussy. Essa música é bonita, disse Fernando sem querer. Clara parou envergonhada. Minha mãe diz que as músicas são como remédios para a tristeza. Fernando riu, um som áspero e enferrujado que parecia fora de lugar na mansão. Eu não toco há muito tempo, Clara. Eu sei, disse ela, olhando para o piano. Mas ele sente sua falta. Música não foi feita para ficar presa. Foi feita para voar. Aquela simples frase de uma criança de 10 anos desmantelou 5 anos de luto blindado. A música não foi feita para ficar presa. Nos dias que se seguiram, Clara continuou a tecer seu caminho na vida de Fernando. Ela pedia para ele contar histórias da época em que viajava em turnê, e ele respondia, encontrando conforto na curiosidade dela. Eles jantavam juntos, ele ajudava com os deveres de casa. Fernando havia resgatado Clara do sinal, mas Clara o havia resgatado da escuridão. Eles eram 2 náufragos que, por um acaso improvável, encontraram um ao outro na vastidão do oceano. Aquele encontro não era sorte, era desígnio. Se você acredita que o destino une as pessoas certas, digite destino nos comentários agora. O destino, no entanto, é cruel em seus testes. A felicidade recém-descoberta não duraria sem uma prova de fogo. 3 meses após a chegada de Clara, a saúde de Sofia piorou drasticamente. Uma infecção grave atacou seus pulmões já debilitados. Os médicos foram claros. Ela precisava de uma cirurgia de emergência e um tratamento pós-operatório caríssimo, que só poderia ser realizado em uma clínica particular de ponta. O custo era astronômico. Fernando era rico, mas seu patrimônio estava em investimentos de longo prazo, de difícil liquidez imediata. Ele podia vender um carro, mas não seria o suficiente, e o tempo era vital. Clara estava desesperada. Ela se sentava ao lado da mãe no hospital, os olhos novamente cheios de pânico, o medo de perder a única família que lhe restava. Fernando sentiu o terror antigo e frio retornando, a impotência, o sentimento de que, não importa o quanto você tenha, o destino pode tirar tudo de você. Ele não tinha conseguido salvar Mariana. Ele não podia falhar com Clara e Sofia. Ele estava em seu escritório, ligando freneticamente para contadores e advogados, quando Clara o procurou. Senhor Fernando, disse ela, a voz pequena, eu posso voltar para o sinal. Eu vou trabalhar 24 horas por dia. Se o senhor me emprestar o dinheiro, eu prometo que vou pagar tudo. A inocência da oferta partiu o coração de Fernando. Não, Clara, você não vai vender mais nada. Eu vou resolver isso. Mas como? O tempo estava se esgotando. Fernando subiu para a sala de música e olhou para o piano. O piano que ele havia amaldiçoado. O piano que guardava a chave para sua redenção. Ele ligou para seu antigo agente. Ele ligou para o Teatro Municipal. Ele ligou para todos os jornalistas que um dia haviam escrito sobre o gênio trágico que havia parado de tocar. Em 48 horas, a notícia se espalhou por toda a cena cultural do Rio. Fernando, o lendário pianista recluso, faria um concerto beneficente de última hora, com todos os lucros revertidos para o tratamento de uma mãe doente. A noite do concerto chegou. O teatro estava lotado. Havia uma expectativa palpável. Todos queriam saber o que havia trazido o mestre de volta do seu exílio. Fernando estava nos bastidores, tremendo. Não era medo do público, era medo da música. Tocar significava reviver a dor de Mariana, mas não tocar significava perder Sofia e, consequentemente, perder Clara. Ele entrou no palco, os holofotes sobre ele. Ele viu Clara sentada na primeira fileira, com um curativo no joelho, resultado de um tombo bobo, e o olhar fixo e esperançoso. Ele sentou-se ao piano de cauda. Suas mãos pousaram nas teclas. Elas tremeram levemente. O público esperava um clássico pesado.
Mas Fernando fechou os olhos e começou a tocar algo novo, algo que ele havia composto na noite anterior, no silêncio da sua mansão, enquanto a preocupação com Sofia o sufocava. Era uma melodia simples, clara, mas com uma complexidade emocional avassaladora. Era sobre a perda, mas também sobre o reencontro, sobre a chuva na rua e a luz que entra pela janela. Era a melodia que Clara havia cantado, a canção do mar, filtrada pela dor e a esperança. À medida que as notas fluíam, o teatro inteiro paralisou. A alma de Fernando escorria pelo piano. Ele não estava apenas tocando, ele estava se curando. Ele estava se despedindo da Mariana que se foi e abraçando a vida que Clara havia trazido. No meio da performance, ele abriu os olhos e sorriu para Clara. O sorriso não era de tristeza, era de paz. O concerto foi um sucesso estrondoso. Em menos de 3 horas, o valor necessário para a cirurgia de Sofia e o tratamento de recuperação foi arrecadado, e muito mais. Sofia foi operada com sucesso e a recuperação foi lenta, mas firme. Quando ela finalmente voltou para a mansão, meses depois, ela não voltou como a hóspede doente, mas como a parte de uma família recém-formada. Fernando providenciou a reabilitação completa para Sofia. Ele contratou os melhores cuidadores e, quando ela estava forte o suficiente, Sofia aceitou a proposta de Fernando. Ela e Clara se mudaram permanentemente para a mansão. Sofia não precisou trabalhar, mas dedicou-se à casa e à vida dos dois. Clara, agora matriculada em uma boa escola, floresceu. Ela continuou a cantar. E Fernando? Ele tocou o piano de cauda todos os dias. A música, antes um lembrete do que havia perdido, agora era a celebração do que havia ganhado. Ele havia encontrado redenção, não na riqueza ou na fama, mas no gesto simples de parar o carro em uma noite de chuva e olhar para o choro de uma criança. Ele havia salvado uma mãe e ganhou uma família. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com quem é sua verdadeira família.